Olá, hoje vamos iniciar uma nova série sobre orientação profissional e gestão de carreira. Vamos conversar com a doutora Elisângela Paz Leme sobre um momento fundamental, a escolha da profissão. Você já pode interagir conosco através das nossas redes sociais. A nossa fanpage está aí na sua tela ou ainda pelo WhatsApp 11 987453376. Eu sou Salatiel Araújo e está no ar o Papo Profissional. Doutora Elisângela Paz Leme, psicóloga, seja bem-vinda ao Papo. Vamos falar sobre orientação profissional e gestão de carreira. Isso é fundamental. Acredito que as pessoas têm muitas dúvidas a esse respeito e a senhora está aqui para orientar. Seja bem-vinda. Olá, Salatiel. Olá, pessoal de casa. Então, vamos falar hoje sobre orientação profissional e gestão de carreira. Eu separo esses dois nomes, orientação profissional e gestão de carreira, por conta de dois momentos que nós precisamos para poder ingressar numa carreira profissional. Orientação profissional eu estou chamando daquele momento que a pessoa está escolhendo a sua profissão. E gestão de carreira, após escolher a profissão, como fazê-la acontecer. Esse termo, Salatiel, gestão de carreira, ele começou no século XIX e veio do latim, via carraria. Então, qual é a metáfora da gestão de carreira? É uma viagem de carro, uma estrada. E para ilustrar um pouquinho, eu queria que vocês pensassem bem, então o que a gente precisa fazer para poder viajar? O que a gente precisa? A gente precisa de um roteiro, a gente precisa de um mapa, a gente precisa de um GPS, então a gente precisa de orientação do local que a gente vai. Então, para a orientação profissional, para gerenciar a sua carreira, você também precisa disso. E o que acontece quando a pessoa não para pensar na sua carreira profissional? Eu vou mostrar um videozinho do Eu, a Patroa e as Crianças. Então, essa família engraçada vai viajar sem planejamento algum. Vamos ver o que vai acontecer e vamos pensar como que isso pode ser usado na carreira profissional. Vamos ver? Vamos sim. Pronto, gente, vamos lá. Todo mundo pronto? Sim! Todos com cinto? Muito bem, vamos decolar. Meu amor, eu acho que nos perdemos. Quem disse que nos perdemos? Sei aonde estamos indo, sem chegar a Boston. É só seguir essa estrada, depois virar na próxima estrada à direita. Isso nos leva diretamente a... Pim! E por que não faz pim-pim? Aqui. Informe seu destino, por favor. Nada disso. Não. Por que fez isso? Porque eu não preciso dessa coisa me dizendo aonde devo ir. Basicamente está me chamando de burro. Essa coisa vai mapear a viagem toda pra nós, Michael. Eu não preciso de um computador, Jay. Tá bom? O Colombo não tinha um computador para lhe dizer aonde estava indo. Mas Colombo não estava perdido? Porque a sua esposinha ficava brincando com a bússola. New Hampshire? Este é o operador do sistema de navegação que deseja. Eu tô perdido. Não ouço você. Eu disse que tô perdido. Por que não ouviu sua esposa? Michael. Estamos perdidos? Não. E foi, não estamos perdidos. Eu sei exatamente onde estamos. Estamos na estrada. A gente pega essa e
pim, por aqui. A gente continua seguindo até a autoestrada e de repente a gente cruza lá por trás e a gente vai dali, entendeu? Tá bom, eu vou mais depressa e compenso o tempo perdido. Nós já chegamos. Chegamos sim. Aquela é a casa de Paul Revere. Qual delas? Aquela com a placa que diz Casa de Paul Revere fechada para o seu aniversário. Muito bom, né? Realmente, a carreira, a vida é uma viagem. Então, e é muito interessante que ali eles não planejaram nada, nem ligaram para o local histórico para saber se estaria aberto. Eles foram sem nenhuma orientação. Então, assim, essa metáfora, o nome gestão de carreira veio dessa questão aí da viagem. Então, não planejar uma viagem e não planejar uma carreira profissional, você pode chorar no final, igual o episódio. Eu ali, vi o né? filme, é muito comum as pessoas, principalmente em negócio, meter a cara. Não faz nenhum planejamento, uma consultoria, investe e depois acaba no prejuízo. As pessoas agem muito pela intuição, acabam se prejudicando por conta disso? Sim, geralmente as pessoas agem mais pela falta de planejamento, né? Se for uma intuição boa, até que chega em algum lugar, porém pode chegar atrasado, cansado demais. Nesse episódio, por exemplo, se for escolher uma estrada que não pense em lanchonete, banheiro, todas essas coisas necessárias numa viagem longa, a pessoa vai ficar numa situação conflituosa. Então, o mesmo acontece com a vida profissional. Se a pessoa não se planejar, ela vai gastar mais, ela vai passar sufoco. Então, muitas coisas podem acontecer pela falta de planejamento. A pessoa precisa pensar em todas essas etapas, né, ao longo dessa viagem. Porque é um processo, em tese é tudo muito simples, mas quando você vai colocar em prática, existem todas essas dificuldades que a pessoa precisa ter uma preparação para poder superar e continuar a viagem, seguir em frente. Sim, como foi mostrado, algumas pessoas falam da mesma forma, não precisa disso não, é só eu fazer a faculdade ali, então eu vou depois, tento alguma coisa nessa empresa, e aí se não der certo, aí eu vejo depois o que eu vou fazer. Então, a mesma coisa acontece com a viagem, a pessoa diz, não, é só pegar a Castela, a Marginal, a Dutra, e dar uma virada lá, depois a terceira esquerda. E aí, será que isso vai dar certo sem um planejamento? Então, é isso que a gente precisa pensar. A nossa carreira profissional, ela precisa de um tempo para o planejamento. Você gasta um pouco de tempo para isso, mas você economiza lá na frente. Você economiza tempo, dinheiro, enfim, várias questões aí. É necessário ter convicção de qual caminho seguir profissionalmente? Quanto mais dúvida a pessoa tiver, mais ela vai demorar para seguir um rumo na sua escolha profissional, na sua profissão. Então, assim, precisa de ter esse tempo que eu estou chamando de orientação profissional. Esse tempo da escolha, da dúvida, do autoconhecimento, do conhecimento da realidade profissional. Após essa primeira etapa, aí sim entra no processo de gerenciar a carreira. Sem definir previamente essa profissão, fica impossível fazer uma gestão de carreira. Então, primeiro precisa da orientação profissional, da escolha da profissão. Esse momento da escolha, doutora, eu sei que as pessoas muitas vezes ficam divididas entre fazer o que gostam, porque todo mundo tem uma afinidade com uma determinada área, e outra coisa aparentemente, aquilo que vai dar mais lucro.
principalmente no primeiro momento. Às vezes as pessoas têm alguma dificuldade financeira, precisam de um dinheiro mais rápido e acabam ingressando em uma outra carreira que não é aquilo que ela planejou para a sua vida. Nesse caso, como fazer? Escolher pela questão financeira mesmo, pelo retorno, o que vai ganhar mais, ou aquilo que a pessoa realmente tem mais habilidade, se sente vocacionada para aquele ramo e que possivelmente mais tarde vai até dar uma estabilidade maior. O que fazer nesse momento de dúvida? Então, o ser humano, ele consegue fazer várias atividades e ser bem-sucedido nelas e trabalhar com vontade, com prazer. A questão é que a orientação profissional, ela envolve o desejo da pessoa e o mercado de trabalho. Então, são várias possibilidades, as pessoas têm modo de ser diferenciado e aí precisa verificar no mercado de trabalho qual a melhor possibilidade para ela ter esse retorno financeiro. Por isso que é importante ter esse tempo de orientação profissional, o que eu quero e depois o como que eu vou conseguir. Ou seja, a orientação profissional e a gestão de carreira. Falando na questão de influências, nem sempre aquilo que deu muito certo para alguém que a gente conhece vai ser a nossa realidade. Sim, a gente também tem profissão da moda, né? A gente não pode esquecer dessa questão aí da moda. Então, às vezes a pessoa escolhe uma profissão porque é a profissão da moda, todos estão fazendo, estão ficando bem-sucedidos, mas aquela profissão, ela pode não servir para a pessoa. E em outra profissão que também está com bom recurso no mercado profissional, com boas possibilidades de retorno, ela não vai porque ela se deixa influenciar pelas pessoas. Então ela precisa ter esse autoconhecimento para poder definir qual profissão ela vai escolher e que o mercado de trabalho consiga atender. Agora, o que é interessante a pessoa saber antes da escolha da profissão, antes de investir numa carreira? Sim, o mercado de trabalho. Conhecer o mercado de trabalho, porque algumas pessoas me procuram para orientação profissional e principalmente adolescentes, eles não conhecem o mercado de trabalho. Você fala uma profissão, eles não têm noção nem do que aquela profissão como atua aquele profissional. Então é importante ter um conhecimento do que existe. Como que eu vou escolher algo para mim se eu não conheço as possibilidades? Então, a gente precisa de conhecer as possibilidades para escolher. E muitas pessoas não conhecem e nem sabem dizer assim, eu quero essa profissão, porque não conhece a profissão, não imagina o que faz, como que faz, e aí não tem como escolher. Agora, a senhora falou sobre adolescentes que não têm conhecimento acerca do mercado de trabalho. No seu consultório, a procura é maior por adolescentes que estão ingressando numa carreira ou por adultos que já estão numa certa etapa da vida profissional e que estão sofrendo com conflitos? Quem mais busca ajuda? Quem mais tem problemas nessa área? Assim, eu não sei dizer em relação à porcentagem, mas eu recebo no consultório adolescentes que estão aí com um vestibular para acontecer em breve, e também pessoas que, por exemplo, mulheres que dedicaram primeiro a ter seus filhos para depois pensar numa profissão. Então, essas mulheres também procuram muito orientação, a terapia para isso. Também as pessoas insatisfeitas com a profissão e que querem mudar o seu rumo. Então, são essas pessoas que procuram a orientação profissional e a gestão de carreira. No momento da escolha, eu tenho uma pergunta aqui do Fábio Dutra, de Maringá, Paraná. Ele quer saber da participação da família nesse momento.
é válida ou é uma questão pessoal? A família, ela pode ajudar ou atrapalhar. Por quê? Às vezes a família, né, o pai ou a mãe não tem a profissão do seu desejo e aí começa a desejar que o filho tenha aquela profissão. Então aí fica complicado. Na semana que vem eu vou trazer a questão dos filhos ali daquele casal. Eles não queriam ir para a viagem. Então, como que é complicado quando você empurra uma pessoa a fazer algo que não quer? Impor nunca é o melhor caminho. Não. Precisa entender ali se o adolescente está realmente com dúvida, se a pessoa está realmente com dúvida e ter cuidado na hora de orientar, porque os pais podem atrapalhar no sentido de querer que o filho faça a profissão X ou Y por conta de uma frustração dos pais, ou então porque já tem uma empresa e quer que o filho continue. Então isso tudo precisa ser avaliado. O filho quer realmente essa profissão? Ele está investido para isso? Existe maturidade para escolher a profissão? Então, isso é muito comum. Às vezes o adolescente, ele chega no consultório e quer fazer de tudo e não quer fazer nada. O que é isso? Ele não tem ainda maturidade para escolher. E aí precisa ser feito todo um trabalho para que aquele adolescente cresça um pouco na sua maturidade para poder escolher uma profissão. Então são esses os casos também. Assim como tem adultos nessa situação. Doutora, realmente são muitas dúvidas, as pessoas participando, e você, de qualquer lugar do Brasil, você que está assistindo esse vídeo, pode interagir conosco através dos nossos canais. A nossa fanpage no Facebook, que está aí na sua tela, ou ainda através do WhatsApp, 11 São Paulo 987453376. Manda suas perguntas, eu repasso para a doutora Elisângela e ela responde para vocês. Doutora, no caso da dúvida, o aconselhável é não tomar nenhuma decisão. Seria esperar mesmo? Sim, no caso da dúvida seria esperar. A gente vai falar um pouquinho também nessa série, Salatiel, sobre o autoconhecimento e algumas questões que podem atrapalhar. Por exemplo, a dúvida, ela pode ser um perfil de uma pessoa que tenha personalidade obsessiva. Então, essa pessoa só vive em dúvida. Então, o que precisa ser trabalhado? A pessoa que tem uma personalidade mais obsessiva, ela precisa entender como que ela vai administrar essa dúvida que é comum no perfil da personalidade dela. Então, a dúvida também precisa ser avaliada. É uma dúvida porque não sabe? É uma dúvida por imaturidade? É uma dúvida porque não conhece o mercado de trabalho? Que tipo de dúvida é essa? Se é uma dúvida em relação ao perfil da personalidade da pessoa, é interessante que ela aprenda a lidar com essa dúvida, que vai ser difícil ela conseguir resolver isso de uma forma rápida. Então vamos fazer assim, no nosso próximo programa, na segunda parte da série Orientação Profissional e Gestão de Carreira, vamos falar do autoconhecimento, você se resolver consigo mesmo, ter essa convicção para posteriormente investir na sua carreira. Afinal, é uma caminhada que não pode acontecer imprevistos como vimos no filme. Doutora Elisângela Paz Leme, muito obrigado pela sua participação e na semana que vem a gente volta dando sequência ao nosso papo. Obrigada. Eu sou Salatiel Araújo, esse foi o Papo Profissional de hoje. Eu espero vocês na segunda parte da nossa série.